Flávia deixou sobre o que a pandemia propõe de novo, né? Eu tenho já dito em outras ocasiões que eu penso que este é um momento de refundação de alguns dogmas muito importantes no campo do direito público em geral, né? A gente trabalhou até março de 2020 com um pensamento de um direito público construído a partir de uma lógica muito maniqueísta, uma lógica de nós e eles, eu o cidadão e ele o Estado, o Leviatã ainda, né, o algoz, aquele que nos nega tudo, né? Uma relação predominantemente, uma ideia predominantemente de uma relação credor-devedor, né? O cidadão é o credor, é o destinatário natural de um conjunto de garantias que foram conquistas históricas, sem sombra de dúvida. Nosso elenco de direitos fundamentais é sinal de um avanço civilizatório, né, de conquistas históricas importantes, mas isso acabou recepcionado numa perspectiva assim de que os direitos fundamentais são o elemento principal, de que não há deveres que a eles correspondam. E até mesmo no campo da horizontalidade a gente foi deixando isso de lado. Ah, não, porque isto significa que outra pessoa além do Estado deve, né? Então essa visão maniqueísta andou presidindo muito do nosso pensamento em vários temas relacionados ao direito público, nas relações com a administração, na avaliação sobre a decantada inefetividade de direitos fundamentais. E acho que esse é um momento que vai nos provocar um outro tipo de reflexão, né? O que a pandemia nos evidenciou, né? Primeiro, ela evidenciou que existem outros atores envolvidos no plano da existência, né? Com os quais a gente não contava. Então, não é só eu e o Estado, ou indivíduos e Estado, sociedade e Estado. Existe a natureza, e disso já nos dava conta boa bibliografia, é de se dizer, mas isso agora veio, né, de maneira muito clara. Existe o vírus, né? Este não era tão objeto de atenção, né? Mas existe a questão da cultura, existe o vizinho, o comportamento do vizinho. Então há muito mais gente, muito mais atores envolvidos nessa gestão dos riscos existenciais e nesta gestão, ou neste pensar sobre atividades de prevenção a que a gente deva se dedicar, né? E ela evidencia também que as necessidades do convívio coletivo, elas podem não se resolver a partir exclusivamente do Estado, né? Se a gente pensar direitinho, quer dizer, qual é o remédio mais eficaz nesse momento de pandemia? Isolamento social. E este, embora encontre um papel a ser desenvolvido pelo Estado, sem sombra de dúvida, mas ele depende basicamente de nós. Se nós não nos ativermos a essas práticas, não usarmos a máscara, não guardarmos a distância, etc., não vai ser o poder de polícia que vai nos salvar, né? Houve um primeiro momento na pandemia que houve uma certa euforia, né, com a ideia do Estado gendarme, precisaremos do Estado com poder e tal, mas o tempo foi mostrando que ele não ia dar conta só disso, né? A pandemia nos chamou a atenção para a importância da solidariedade, da alteridade, né, que são valores indispensáveis para a superação desse tipo de risco existencial, né? E essas situações excepcionais, elas vão exigir um direito mais resiliente, né? Um direito mais aberto à mudança, um direito mais aberto a um dinamismo, né? E o quadro da pandemia mostrou isso, quer dizer, como é que a gente veio tratando as situações relacionadas à pandemia? Ao invés de ter uma pretensão regulatória exauriente, né? Não, vamos fazer uma regulação geral. Não, nós fomos regulando ponto a ponto. Olha, vamos ver como é que a gente disciplina esta matéria. E aí saiu lá a Lei 13.979, depois começaram a sair as medidas provisórias relacionadas às relações de trabalho, as medidas provisórias relacionadas à limitação administrativa, e devagarzinho a gente foi construindo um direito que tem que ser mais flexível, que tem que ter mais capacidade de resposta, né? No campo dos direitos fundamentais, a pandemia também colocou em xeque algumas ideias que a gente não discutia nunca, né? Então, assim, ninguém tem dúvida que nos momentos mais de pico, né, na Itália, na Espanha, as escolhas trágicas aconteceram mesmo, né? Ninguém tem dúvida disso. E naquele momento foi preciso aplicar algum nível de seletividade mesmo, que é alguma coisa que a gente sempre negou,
né? Então o mundo da vida bateu na porta e disse, olha, não é exatamente isso. No tema da judicialização da saúde, especificamente, a gente teve uma naturalização da incerteza científica. E isso é um fenômeno muito interessante, porque nós finalmente tínhamos nos reencontrado, o Supremo Tribunal Federal estava usando com muita alegria a categoria das evidências científicas. Olha, se houver evidência científica, dê-se-lhe o remédio. Se houver evidência científica da efetividade do tratamento, dê-se-lhe o tratamento. Eis que a gente se viu diante da circunstância em que haverá muitos campos em que não há evidência, né? Qual é o protocolo adequado? Para o trato do Covid, se a gente se lembrar, em março e início de abril, você só devia procurar o hospital se você estivesse nas últimas. Depois logo se disse, não, tão logo você tenha sintomas, procure o hospital, né? Qual é o medicamento que seja adequado, que seja possível, né? Não sabemos. Vivemos num campo de incerteza, e incerteza de duas naturezas. Não é só pela nossa falta de conhecimento da patologia em si, do comportamento deste vírus em si, mas pela dinâmica do fenômeno. A gente adquire conhecimento e o fenômeno se reequaciona, se reposiciona, né? E vejam, amigos, que essa naturalização da incerteza ela vai nos acompanhar durante muito tempo. Eu não quero assustar os que são magistrados, mas a próxima onda de discussão vai ser em torno das vacinas, né? Na hora que começar a dizer, olha, tem vacina, lógico, sobrevirá a discussão, né? Tem vacina, o Estado deve prover a vacina. Qual vacina ele deve prover? A que pode empreender a seletividade na oferta da vacina? Como é que vai ser isso, né? Então nós vamos ter que navegar nesse campo da incerteza. Então essa foi, em alguma medida, uma conquista, ou alguma coisa que a gente aprendeu com a pandemia. Olha, a incerteza, ela existe. Nós temos que naturalizar isso. A incerteza não decorre da circunstância de que o Estado está omitindo informações. A incerteza decorre da circunstância de que ciência é complexo mesmo. Segundo elemento que a pandemia nos evidenciou, e tem muito a ver com a discussão sobre a judicialização da saúde, foi o resgate da ideia de que a ação sistêmica é importante, né? A gente viu isso em todo momento, desde as decisões do Supremo Tribunal Federal no que toca à delimitação das competências para decidir, até na evidência jornalística, né? Quando os índices de contaminação e o número de óbitos nos Estados Unidos começou a aumentar muitíssimo, a imprensa dizia, olha, porque lá eles não têm sistema de saúde. Portanto, informações de caráter mais genérico e tal são mais difíceis de obter, né? E aí, portanto, a gente percebeu a importância da atuação como sistema. E um terceiro elemento relevante que a pandemia nos ofereceu e que, a meu sentir, vai iluminar a nova compreensão do fenômeno da judicialização da saúde foi o resgate da importância do planejamento. Vejam que essa frase pode parecer um paradoxo. Vanice, no meio da pandemia pouco se tinha de planejamento. É verdade, mas não inteiramente verdade, né? Vários dos componentes que se pretendeu para navegar esse mar tormentoso da pandemia tem a ver com planejamento, né? Então, protocolo de enfrentamento da Covid. Nada mais planejamento do que protocolo, né? Regra de ouro, que são as coisas que estão se aplicando a nós agora para a gente poder entrar nos lugares públicos e tal. E no campo da judicialização, o que a gente tem visto com muita frequência são demandas que envolvem justamente a questão do planejamento. Olha, qual é o seu plano de retomada de atividades? Município, ou estado, ou o que seja, né? Olha, você não está guardando aderência para com o seu plano de retomada de atividades. Então, por incrível que pareça, uma situação de urgência nos empurrou, nos demandou ao planejamento. O que reforça um outro elemento que é importante, que é a cobrança de um dever de congruência da administração. Porque se ela planeja, ela tem que agir em conformidade com o planejamento. Ou se não o fizer, tem que ser capaz de justificar por que não está agindo, né? E aí isso reforça o ganho do resgate da ideia de uma atuação sistêmica no campo da saúde.
Última ideia, porque meus 10 minutos já se passaram, e fica o gancho para os próximos 5. Né? Penso que esse quadro todo traz de volta a ideia da deferência para com as escolhas públicas, como um componente que tem que entrar na matéria da judicialização. Mas sobre isso falarei na minha próxima rodada.